Henrique, as alíquotas daqui são mais pesadas que as do Brasil? São iguais? São parecidas? Essa é uma dúvida que muita gente tem, né? Muita gente... Ai, não tô cansada de pagar imposto no Brasil. Ó, eu vou falar opinião minha, e aí você me corrige se eu estiver errado, mas muita gente fala, no Brasil você cobra muito imposto e tudo mais. Pelo que eu sei, os Estados Unidos o imposto de renda é maior. Sim. A diferença é que você não vai pagar tanto imposto em outras coisas, como, por exemplo, o imposto que você paga de ICMS, o imposto que você paga de ISS. Todos esses impostos que você paga no Brasil, você está comprando ali uma, fralda. sei lá, uma fralda, você está pagando ali uns 50% de imposto em cima daquele valor, né? Que você nem sabe, só está escrito na nota fiscal, que ninguém para ver. E aqui nos Estados Unidos, não, né? Cada estado vai dizer quanto que é o sales tax. Exato. E você vai ver, tipo, 7%, que é 9% no caso de Nova York. Do que você vai ter dos impostos indiretos no Brasil, que são notoriamente altíssimos, né? Mas tudo que você falou até agora sobre tributação, você falou sobre lucro. Só. A gente só falou então, e aí se a gente vai... Não, mas a gente vai, por exemplo, olhar a questão no Brasil, eu não sei, mas por exemplo, eu era contratada. No meu contra-cheque era 27,5 na lata ali, todo mês, entendeu? Eu falava, cara, eu trabalho um quarto, né? Mais de um quarto do ano. Mais de um quarto do meu mês, eu olhava pro contra-cheque, assim, de vontade de chorar. Eu falei, cara... quantos dias no mês, né? Eu fiquei trabalhando só para o governo. Sim. E depois pode ser, dependendo da quantidade de coisa que você tinha para apresentar ou não, pode ser que não era um valor que você iria conseguir recuperar, né? Ser. Ou não, parecia que você era riquíssimo na hora de declarar imposto de renda, mas na verdade o que é aquela classe média apertada, um salário bruto alto, mas muitos impostos. Muitos impostos. E aí, às vezes, prestação de casa própria, de carro, nada que seja dedutível. Exatamente. Entende? No Brasil, então, pelo que eu sei e lembro, acima de 5 mil, 6 mil reais, você já é 27,5%. Exatamente. Exato. Então, acima assim, de 5 mil e poucos. Ou seja, não tem nada a ver com lucro. Ou seja, era o seu salário, era fruto do seu trabalho ali. Então, assim, considerando assim, não sei se estou falando errado também, mas me passa a impressão, ainda que se for uma alíquota mais alta, se for sobre aquilo que eu apurei de lucro, né, sobre as minhas atividades, faz mais sentido, talvez. Ou seja, mais justo, não sei qual é a palavra. Aqui nos Estados Unidos você tem menos encargos também, né? Vamos falar da pessoa física antes assalariada. Então, você está vindo para cá para trabalhar, para um empregador, como contratado, você está pagando 7,65%, que é Medicare e Social Security. Então, é a sua previdência e o seu sistema de saúde público aqui nos Estados Unidos. Além disso, você vai ter aí a tributação, né, a retenção na fonte, que é a tributação sobre a renda. Então, muitos clientes pagam 17%, muitos clientes pagam 27% também. E outros têm praticamente todo o valor restituído, porque eles têm uma família de 3 filhos e só um deles tem renda. Então, é muito diverso. E eu tenho clientes, por exemplo, em New York, que estão pagando uma alíquota de mais de 50%, porque eles têm, além dos impostos da União, eles têm também os impostos do Estado, que é uma coisa que é inconstitucional no Brasil. Mas aqui nos Estados Unidos, todos, exceto 7 estados, a Flórida é um deles, não tem tributação da pessoa física. Isso é interessante, pessoal, falar aqui. Porque o que acontece? O que o Henrico está falando? Primeiro, só para a gente chegar num ponto básico. Qual é a maior alíquota de imposto que uma pessoa pode pagar aqui, imposto de renda? Federal, né? 37%. 37%. Então, se você ganhar acima de 500 e poucos mil por ano? Acima de 500 mil por ano. Se você é um casal, 600 e poucos mil por ano, você já está nessa alíquota de 37%. Ou seja, se cada um da casa, né? Um casal. Se cada um da casa ganha ali uma média, até cômico isso, né? Ganha uma média ali de 25 mil a 27 mil dólares por mês, pode ser que vocês sejam tributados em 37% Puxa vida, hein? Por ano. Né? Mas para quem tá ganhando isso, querido, você nem vai sentir. Feliz, querido. Fala pro universo, e aí, pagar imposto de renda. A diferença do Brasil é que no Brasil o imposto é definido pela Constituição e pela lei tributária, né? Sim. E aí cada ente vai ter um determinado imposto. Aqui, por exemplo, Nova York, tem o imposto de renda do estado de Nova York. Então, além do federal, que você paga 27%, você pode pagar 37%, perdão, você pode pagar mais 13% de imposto estadual de renda em Nova York. Exatamente. É isso. Exatamente isso. Então, você não tem os impostos indiretos tão pesados como a gente estava falando, mas você tem, em contrapartida, os impostos diretos, né, que são sobre a sua renda,
em vários estados, na maioria dos estados, você vai ter essa incidência de tributação que, na prática, torna ainda mais oneroso, e eu acho que mais oneroso do que o do Brasil, em média, para o trabalhador assalariado. E aí você tem o autônomo, que logo de cara ele já tem uma tributação, aquela que a gente está falando de 7,5%, 7,65% da folha, ele já tem essa dobrada, porque ele é tanto empregador quanto empregado. Então, ele paga 15,3% em cima de todo o lucro que ele tiver na atividade dele como autônomo. Em contrapartida, esse é o autônomo, né? Ele tem a condição de fazer todas aquelas deduções que os Estados Unidos é conhecido por ter digamos assim, ser um pouco liberal nesse aspecto. Você tem várias despesas que são atreladas ao seu trabalho que são dedutíveis. Isso pode incluir até o seu telefone ou a sua locomoção, né? O seu meio de transporte para o trabalho, e infinitas outras possibilidades que no Brasil você vai ter se você for um lucro real, por exemplo. Eu ia falar isso, né? O brasileiro do lucro real, que quase ninguém quer. Exatamente. Mas, assim, uma coisa que é interessante, gente, é que a gente conversou um pouco sobre isso, mas o brasileiro tende a abusar dessa liberdade, né? Então sai declarando tudo. E aí declara a compra da casa, assim. Eu sou autônomo, fiz a compra da minha casa. Não, fiz a compra da minha casa, compra de comida mesmo, sabe? Ah, sim, perdão. Supermercado. E declarei lá no imposto de renda para abater como custo da empresa. Gente, não faça isso, porque isso depois, se você cai numa auditoria, você vai se lascar ali por causa desses itens que você está declarando como custo da empresa, que não entram como custo da empresa. Não tem nada a ver com a sua atuação. Com a atividade então, é liberal, de fato, mas você não pode abusar disso, até porque a gente sabe que, como a gente estava falando antes, a Receita Federal Americana tem um método de auditoria muito agressivo. Ela é conhecida por isso. Então, quando você parar para ver, eles já estão tomando tudo com multas e juros.